Tinham dias que eu orava para conseguir sair da cama. Meu Deus do céu. Falava assim, ó, Deus, me ajuda a levantar, porque eu tenho que arrumar minha filha para ir para escola. Tenho que cuidar desse que tá no berço. Sim. Só que eu não tinha nenhum ânimo, pastor, nenhum ânimo. E eu sabia que aquilo não era falta de oração. Que aquilo não era falta de Deus. Embora a gente já ouviu muito, né? Muito. Antigamente, essa cultura de... tá com depressão, é falta de trabalho. Sim, tá com depressão, é falta de Deus. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil. Nada melhor do que começar o final de semana fazendo o quê, pastor Johnny? Automaticamente vivendo um processo de renovação na sua mente. Deu até um slogan agora pro nosso programa aqui. Gente, hoje o programa tá assim, ó, demais. Você não vai perder por esperar. Tem toda sexta-feira uma missão aqui, que é estender as mãos e ajudar você a viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ela que é pastora, terapeuta, Nicalo de Souza. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, pastor. Boa noite para ti, boa noite para todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui para compartilhar a minha história. Uau, fico muito feliz com a tua presença. Sei que você tem muito para entregar, muito para agregar ao pessoal que tá em casa, mas eu te conheço já faz alguns anos. Mas quem sabe os nossos amigos telespectadores não conhecem. Quem é a pastora Nicalo? Da onde surgiu? Por que esse nome? Calma aí, gente. Ela vai explicar para vocês aí. Por favor, se apresente, pastora. Eu sou Nicalo de Souza. Atualmente moro em Orleans. Pastoreio lá, né? Mas a jornada do pastoreio já vem há alguns anos. 17 anos, mais precisamente. Sou esposa do pastor Ademir Medeiros. Sou mãe de 2. É uma menina e um menino. Sou filha da Neuza e do Arlindo. E sou uma pessoa apaixonada pela vida, uma pessoa obstinada e muito corajosa. E o povo vai entender por quê, né? Essa coragem. Muito bom. E, Nicalo, pra ti, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, o que é renovar a mente? Renovar a mente é quebrar os paradigmas. Assim como Jesus veio e quebrou o protocolo de tudo igual, porque sempre foi assim, eu acredito que a gente também pode sempre ir em busca de algo melhor, algo novo, e renovar, né, aquilo que já está dentro de nós. Sim, e a pastora consegue pontuar para nós quando que foi que aconteceu esse processo na sua vida? Alguma coisa que aconteceu que você diz, foi tal, tenho a data, não tenho, mas depois daquilo a minha vida mudou completamente? A minha vida mudou, começou a mudar completamente quando eu aceitei Jesus, lá nos meus 12 anos. Sim. Que realmente foi uma entrega, né? E nesse período, eu creio que começou já algo se movimentar ali a uma transformação. Só que a gente sempre busca por mais, né? Deus, o que tu queres de mim? E nesse processo foi sempre o Senhor moldando. Nos últimos 10 anos, eu creio que esse renovar a mente se intensificou. Até por conta do meu testemunho, que nós vamos falar depois. Sim. E a pastora disse que... Desde que idade a pastora tinha quando se converteu? 12. 12 anos? A semente foi minha avó que plantou. Ela me levava, né, para os cultos com ela. E eu lembro que, às vezes, cansada, eu com sono, criança ali, eu dormia, mas a semente estava ali. Uau. E ela não brigava, não falava nada, só me levava. E quando eu acordava no meio do culto, eu sempre lembro da palavra, do louvor. E ficou no meu coração. Embora, na época, minha família fosse católica, mas nunca frequentavam, né? Sim. Eram os católicos que não frequentavam. Não praticante. Não praticante. Então, eu tive já essa experiência com a minha avó, ali, de ir nos cultos. E depois, os meus pais também se converteram e me levavam. Só que a gente diz sempre que não é porque tu vai que tu se entregou. Tem um momento, né, que a gente faz os apelos lá, quem quer vir para Cristo, quem quer aceitar Jesus, talvez seja você que está nos assistindo aí. E aí, comigo foi com 12 anos. Com 12 anos de eu idade. decidi. Depois dali, adolescência, juventude, como é que foi, pastora? Eu tinha um temor muito grande. Tá. Então, não vou dizer assim que foi, como eu consegui ser totalmente santificada na adolescência. Tive meus períodos ali de tentações e dificuldades como qualquer pessoa. Claro. Mas tinha coisas para mim que eram muito importantes guardar, né? Moral, princípios. Então, isso aí consegui, graças a Deus, guardar. Consegui casar de uma forma que a gente considera, né, o correto.
E graças a Deus, 18 anos já com meu esposo, tinham coisas que para mim eram primordiais, que eu aprendi já lá no começo, esse temor, né? Por mais que às vezes eu tinha vontade de sair com os amigos, fazer alguma coisa, eu acabava sempre lembrando de Deus. Sim. Daquilo que eu tinha aprendido, daquilo que era melhor guardar. Sim. E eu consegui, seguindo na igreja, frequentando, trabalhando. Trabalhei no Ministério de Dança. Olha Foi só. o primeiro ministério que Deus me usou na igreja, foi na dança. O louvor foi muitos anos depois. Entendi. Hoje a pastora toca, né? Hoje eu toco violão e canto, mas legal. nem sempre foi assim. Ai, que bênção, gente. Poxa vida. E, pastora, nós temos uma temática aqui que é justamente aquilo que a pastora também trabalha com pastora, como terapeuta, que é o processo, né, da nossa vida, que nós somos o ser trino. Sim. Corpo, alma e espírito. E a renovação, ela realmente acontece quando nós entendemos isso, que é necessário ter um alinhamento. E eu vejo nas suas redes sociais, e a pastora tem um hábito que dá até arrepio só de pensar, que a pastora mora em Orleans, né? E lá em Orleans tem um rio de Orleans. É o rio aqui que vem para cá, né? Para a cidade de Tubarão. E nesse frio agora eu vejo lá que todos os dias a pastora tem um hábito de entrar no rio de manhã cedo, tomar um banho de água gelada do rio, gente. Sim. Gente, -3, não, -3 não, 3 graus. A água é congelante, obviamente, né? Igual o dia de hoje. Mas, pastora, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Por que a pastora faz isso? Vamos falar então sobre esse renovar a mente que já vinha sendo construído. Mas, como eu digo, acho que é o Paulo Vieira que fala, né? Que a pessoa só para de aprender quando ela acha que já sabe tudo. E eu gosto de sempre buscar mais. E onde aconteceu tudo isso? Na verdade, eu não começou pelo banho gelado, né? E esse alinhar corpo, alma e espírito que a gente está falando aqui, eu sempre gosto de citar Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses que fala assim: o mesmo Deus da paz, trouxe o versículo aqui, vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, se a gente olhar rapidamente, está falando, na vinda do nosso Senhor. Mas se a gente perceber, né, pastor, que está dizendo que sejam conservados, só pode ser conservado aquilo que já existe. Ótimo. Aquilo que já está alinhado. E aí, a partir disso, antes de eu entrar no banho gelado, eu quero fazer um parênteses que esse ano, em janeiro, Deus me chamou a atenção para algo que crente faz muito. E como que eu ia estar alinhado em corpo, alma e espírito se eu tinha algo que muitas pessoas têm e a gente não percebe, que é o comer demais. Entendi. Então o corpo não estava alinhado. Alma e espírito, tudo certo já. Já tinha percebido ali, ajustado. E foi onde eu entreguei para Deus o açúcar. O açúcar? O açúcar. Meu Deus do céu. Foram 3 meses, assim, muito desafiadores, né? De jejum intermitente, que depois eu posso falar também. Mas o banho gelado, ele começou por um testemunho de um período muito difícil que eu passei na minha vida, no meu segundo pós-parto. Foi no intuito de sair de uma quase depressão. Olha só. E aí eu descobri que tomar banho gelado liberava dopamina, que é um dos hormônios ali que falta quando a pessoa está nesse estado. E eu não queria tomar remédio. Eu não queria porque eu queria estar presente para os meus filhos. E eu sabia que com aquele nível de ansiedade que eu estava tendo, eu precisaria de mais de um ou 2 ou 3 remédios, um para ficar calma, um para, sei lá, para dormir. Assim, não, eu quero estar presente. Deus, eu preciso que o Senhor me cure de forma natural. E foi um processo bem doloroso, pastor. Imagino. Meu Deus do céu. Bem doloroso. E aí tu começou assim, Então, como foi? Explicar um pouquinho melhor, porque pra gente que tá na condição de pastor, ou para quem tem uma posição, um sacerdote, alguém que está à frente conduzindo outras pessoas, meio que é tomado por super-herói. A gente, mesmo sem querer, usa essa capa, né? Eu posso resolver os problemas do mundo. Quando a gente percebe que não pode, que não dá conta de tudo, é um balde de água fria mesmo. E aí vem muitos sentimentos, a sensação de impotência, o medo de não conseguir sair daquela situação, o medo de expor a situação. O que vão falar? O que vão falar, né? O
que vão Isso tá pensar? falando de quantos anos atrás? Então? Quando foi? 4 anos. 4 anos atrás. 4 anos sim. atrás. Foi a pior fase, assim. Eu acredito que tenha sido até um burnout, porque eu não dormia, né? Foram muitas noites. Com 34 semanas de gestação, o bebê dava sinais que queria nascer. E eu comecei a ter contrações. Então, eu não dormia por conta das dores. Entendi. E fomos, assim, até 38 semanas. Dor e não dormia, então foi muita exaustão. O parto também levou 15 horas, Meu tentando Deus. parto normal. Não deu certo. Aham. Daí, no final ali, passei todas aquelas dores e fui pra cesárea. E eu senti a primeira frustração. Foi assim, meu Deus, tudo isso e ainda vou ter que ser operada. Nunca tinha sido operada. Eu era uma pessoa extremamente, assim, que precisava ter o controle Entendi. da situação. E perder o controle pra mim foi me tirar o chão. Imagina. Aí, onde foi a pior parte foi depender das pessoas no pós-parto. Depender da minha mãe, depender do meu marido. E hoje eu entendo que era orgulho, achar que eu fazia melhor que todo mundo, mais rápido. Não precisava de ninguém. Mais rápido que todo mundo. Eu orava pelas pessoas, mas achava que, não, Deus, eu dou conta, eu consigo, eu vou me virando. E aí, por que eu digo que foi um processo? Porque eu encontrei Deus verdadeiramente nesse deserto. E eu acho legal a gente falar sobre isso, são as cicatrizes, né? Sim. Que nos conectam. Uma pastora dizer que teve ansiedade e uma quase depressão. Sim. Porque tinham dias que eu orava para conseguir sair da cama. Meu Deus do céu. Falava assim, ó, Deus, me ajuda a levantar, porque eu tenho que arrumar minha filha para ir pra escola. Tenho que cuidar desse que tá no berço. Sim. Só que eu não tinha nenhum ânimo, pastor, nenhum ânimo. E eu sabia que aquilo não era falta de oração. Que aquilo não era falta de Deus. Embora a gente já ouviu muito, né? Muito. Antigamente, essa cultura de... tá com depressão, é falta de trabalho. Sim, tá com depressão, é falta de Deus. E a gente sabe que não é. Sim. E depressão é um excesso de pressão. E quando a gente tem, infelizmente, esse pensamento que dá conta de tudo... Uma hora a conta chega, né? Meu Deus, pastor. E foi mais ou menos assim que começou tudo, esse processo sofrido. E eu digo sempre que se não fosse o meu marido, assim, insistir, sabe? Cuidar e falar, não, tu consegue sair disso, tu vai dar certo, me apoiar. Ele foi assim... pontual na minha recuperação. Mas eu posso falar pra ti, contar pra ti hoje isso sem chorar. Sim. Isso é cura. Meu Deus. É a gente testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas. E o né? maior testemunho é esse, né? Eu hoje estou de pé. Nossa. Né? Porque tinha tudo para não estar de pé e hoje está. Então eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos. Quero mandar um abraço aqui para o Jefferson. Jefferson, que Deus te abençoe. O Magalha também, que Deus abençoe você. Nos encontramos, né, no shopping, que Deus abençoe você poderosamente. Pessoas que estão assistindo e vendo, mandar um abraço aqui para o Alcemir dos Santos, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Também um abraço para o Paulo, para a Neia, que Deus abençoe, o Luiz França, seu José Haroldo, que Deus abençoe você poderosamente. Mandar um abraço aqui para a Luciana, Jader, Deus abençoe você. Gente, muitas pessoas realmente que sempre nos assistem aqui e eu fico muito feliz com isso. Também quero agradecer a um amigo apoiador do nosso programa, que só estamos aqui porque tem pessoas que estão investindo para que nós possamos entrar aí na sua casa. Quero agradecer ao Calibra Acessórios. Fica aqui na BR 101, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Então, se você precisa de peças e acessórios para o seu caminhão, procure ali o Calibra Acessórios. Vai ter um atendimento diferenciado para você. Hoje está comigo aqui a pastora Nicali. Ela que está contando o seu testemunho, como que ela saiu dessa depressão pós-parto, como que ela fez sendo pastora, que muitas vezes, né, nós olhamos para os pastores como super-heróis, né, aqueles que são invencíveis, aqueles que não têm dificuldade nenhuma, mas calma lá, nós também somos seres humanos, amém? Algumas pessoas sempre procuram e falam para mim, pastor, eu estou meio desanimado, pastor, estou meio desmotivado. Eu falo, querido, tá tudo ok, você não é um robô, você tem sentimentos e tá tudo normal, mas agora tem Jesus que pode te ajudar. E hoje também nós temos aí vários processos, tem terapia, tem os médicos, que Deus deixou aqui para que nós venhamos buscar realmente, para que nós venhamos sair desse lugar, para viver uma vida plena aqui na Terra. E a pastora está contando o testemunho dela, que foi muito pontual,
né? Porque ela todo dia ela toma um banho de água gelada no rio, gente. Todo dia, sol, frio, chuva, ela tá lá. E ela tá contando e compartilhando com a gente. Pastora, vamos seguir aquela história que a pastora começou a contar aqui, para que o nosso público, nós venhamos ter essa linha de raciocínio, né? O início, o meio e fim, como que foi? Vai lá, pastora. Para fazer a conclusão do testemunho, tinha algo que eu precisava entregar, que eu não comentei ainda, mas eu percebia que, como eu tinha que ter o controle de tudo, se acontecesse qualquer coisa, eu ia ter que ter a solução. Sim. Né? Mas quando a ansiedade vem, tu não sabe o que fazer. Então, o que aconteceu? Eu não tinha conhecimento que era uma crise de ansiedade. Eu só vivia de forma acelerada, dando conta de tudo. Hoje eu entendo que a adrenalina alta no corpo, mais pressão e excesso, sentimento de desproteção é que gera a crise de ansiedade. Eu não fazia ideia disso. Tive uns sintomas horríveis e achei que estava morrendo. Passei mal na madrugada, ali mesmo na quarentena que fala, né? E aí meu marido me levou pro hospital e depois a gente foi entendendo, fui em outra médica, ela disse, não, tu tá com ansiedade, foi ansiedade e tal. E aí qual foi o processo? O processo foi entregar para Deus o controle. Porque antes isso já vem desde a infância, onde eu tinha medo que a minha mãe morresse. E depois eu tinha medo que a minha filha morresse. Antes eu tinha medo que o meu esposo morresse. Porque era uma dependência, né, emocional que eu tinha na minha mãe e fui passando. E hoje tudo foi resolvido já com a terapia. Sim. Mas até entender, eu tinha isso e eu não fazia ideia. Só que nesse estágio eu fiquei com medo de morrer. Não o medo de, o que vai acontecer depois. Eu sabia que eu estava salva. O medo era deixar minha família. Entendi. E nesse medo de morrer, achando que estava com uma doença gravíssima, porque tinha sintomas horríveis, formigamento, tontura, dormência. Olha, os piores, né? Sim. Os piores ali da ansiedade. Eu fiquei indo em um médico e em outro, e eles falavam, e eu não acreditava que aquilo ali podia ser ansiedade. Até que eu tive que entregar. Deus, eu entrego, eu vou ficar nas tuas mãos. Eu não vou mais em médico nenhum, não desprezando, mas por quê? Talvez os médicos eram meu Deus naquele momento. E eu precisava... Era o teu controle? Eu precisava entregar o controle para que Deus pudesse assumir o lugar. E aí eu falei assim, eu não quero medicamento, porque eu quero estar presente. Mesmo que eu não esteja tão legal, eu quero estar ali para os meus filhos, para o meu marido. E aí eu pedi, Deus, me cura de maneira natural. Faça chegar a mim, mesmo que eu não tinha tanto acesso, faça chegar a mim tudo que for fazer parte da minha cura, que não venha ferir teus princípios. Que eu saiba que veio de ti. E aí Deus começou a trazer para mim, primeiro de tudo foi Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. E eu ficava pensando, será que não percebe? Eu ficava pensando, Deus, eu não percebo. Onde está? Onde? Tá tudo terrível dentro da minha mente, né? Onde tá? E ele falou que ia fluir, que ia vir, né? Caminho naquele deserto. Hoje eu entendo, mas naquela época eu só recebia a palavra. E assim, era mês após mês acontecia alguma coisa e eu recebia essa palavra, de alguma forma. Então eu comecei esse processo. Vamos para o processo da cura, então. Primeiro de tudo foi essa entrega, conexão íntima e profunda com Deus. Que eu digo que Jó só conheceu Deus depois da maior luta da vida dele. Perfeito. Que ele falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. E eram dias assim que eu pedia a Deus que chegue a noite logo, porque quando eu dormia eu não estava pensando. Entendi. Então, não entendia o que estava acontecendo, era muito difícil. Sim. E a confusão da mente, realmente, ela tira o chão, né? Tira. Que a gente não consegue controlar isso. A nossa mente, ela trabalha de maneira que a gente não tem esse domínio, né? Sim. E aí, esse processo... Tinha coisas que eu não falava nem pro meu marido. Não porque ele não me ajudaria. É porque eu pensava que só Deus? Isso aqui que eu tô sentindo, que eu tô pensando, nem eu não consigo entender. Eu não vou ficar passando também adiante. Eu sabia que ele estava ali para mim, que ele estava ali para as crianças, que estava sendo meu suporte, meu maior incentivador para sair daquilo, né? Tinha outras pessoas que sabiam e estavam ajudando em oração. Mas eu continuava ali, servindo. Deus, se for para eu morrer, eu vou morrer no teu altar, eu falava para Deus. E dentro disso tudo, tu não... Tipo assim, né? Tipo, tinha noite que não dormia, tinha
dia que tu não queria se levantar da cama, mas mesmo assim tu continuava servindo o reino? Tocando, pregando. É mesmo? Pastor, foi a época que eu digo que eu fui mais usada. Meu Porque Deus. eu estava muito sensível. Aham. Quando a gente tá legal, igual nós estamos aqui agora, a gente tá se conectando, tá com Deus. Mas quando tu tá precisando Meu de Deus do céu. Deus, Aí é direto, é né? muito diferente, né? Então foi a época assim que era muita manifestação assim notável, né? Mas eu saía de lá assim esmagada. Entendi. Só que eu pensava, eu vou me lançar com tudo, porque eu não vou, como eu falei no começo, eu sou apaixonada pela vida. Eu não vou abrir mão disso, eu sei que tem propósito. E aí foi onde eu comecei a pensar, se tá acontecendo isso, vai ter que sair alguma coisa boa daqui. Não pode ser que tudo isso seja em vão. E eu escutava diariamente, às vezes eu precisava ouvir 3 vezes por dia uma palavra para me... A gente sabe que a internet, para quem sabe usar, é uma ferramenta incrível, Ótima. né? E isso que tu estás fazendo é uma ferramenta incrível. Sim, né? sim. E era Joyce Meyer que eu escutava. Muito bom. Maravilhosa, né? Eu digo que muitas pessoas não sabem, mas foram ferramenta na minha vida para essa cura. Joyce Meyer foi uma, Luísa Nazaré também testemunhou um período difícil de pós-parto. Sim. E eu fiz até era 21 dias com ela ali, Desafoga era o nome. E abriu muito a minha mente e eu comecei ali. Depois foi a alimentação saudável. Então eu vou falar um pouquinho de tudo que eu fiz para processos para poder tudo que Deus apresentou para sair desse lugar de forma natural. Eu falei assim, ó, tem que existir um jeito, porque o remédio de fato não cura. Ele vai ajudar ali no mascarar. E eu queria a cura. Eu confiava nessa cura. Então a alimentação saudável, porque eu fui uma pessoa que cresci comendo pão todo dia, trigo, né? Sim. Trigo, tudo de trigo, pão, bolo, bolacha recheada e verdura e salada nunca. E eu sei que os meus pais insistiam e faziam, mas eu não comia. E uma hora a conta chega. Nesse processo aqui, então eu digo que a minha vida mudou nesse formato de alinhar corpo, alma e espírito fazem 4 anos apenas. Entendi. Que eu abri os olhos. Que eu digo assim, pastor, até a pessoa estar no fundo do poço, ela não desperta. Sim. Às vezes tu fala assim, ó, fulano, toma um banho gelado, que é bom, tu tá desanimado. Ah, não, mas eu não consigo. Ou faz um jejum. Não, mas eu não consigo. Mas se a pessoa estiver muito mal e ela realmente quiser sair dali, ela vai fazer o que for necessário fazer, for preciso. O que for preciso. E eu fazia tudo que eu via assim. Escutei, vou confirmar. Vou ver uma fonte, vou ver outra, daí eu vou fazer. Se faz sentido. Então eu aplicava diariamente as palavras da Joyce ali, ia me alimentando, orava, pedia para Deus misericórdia, ia saindo daquele lugar. A alimentação saudável, comecei a colocar vegetais, comer direitinho, proteína. Tirei, como eu não tinha fome, né? Porque a ansiedade exagerada, tu não sente fome. Já aproveitava para comer só para me alimentar. Então eu comia tudo que era correto. Saí daquela gana de comer que a gente tem. Ah, vamos no X, vamos na pizza. Não tinha. A programação de crente, aquela, né? É, aquela de crente, né? Depois, essa parte de alimentação, quem me despertou na parte da internet foi o Dr. Johnny Leônio. Jonas Leônio, sabe, né? Que ele fala também muito sobre a área emocional. E ele falou que a gente precisava voltar ao estilo do jardim. Uau. E aí natureza, sol. Antes de acontecer tudo isso, Deus levou nós morávamos no centro e a gente foi morar na natureza. Olha só. Onde tem aquele rio. O rio é no fundo de casa. Ah, entendi. A gente já tinha comprado, faziam 2 anos mais ou menos, aquele lugar. E lá tinha uma congregação que a gente usava para fazer a congregação da igreja. Só que aí, naquele processo, como eu fiquei traumatizada no lugar que eu morava, eu falei, eu quero sair daqui. E assim, vamos morar lá. Já que a gente comprou, vamos lá. A gente faz a igreja do lado e reformamos ali para morar, vamos para lá. Só que não sabia eu que já era plano de Deus para a cura. Uau. Porque hoje vai ouvir a neurociência ou a medicina integrativa. Quais são os caminhos para sair da ansiedade? Natureza. Vai para a natureza, pega sol, Pé come descalço. saudável, atividade física, aterramento, banho gelado. E aí, comecei. Fomos para a natureza. Alimentação saudável, conexão profunda com Deus. Depois, eu ainda não tinha ânimo. A dopamina estava 0. Endorfina, tudo aqueles hormônios que precisa 0. Ouvi uma história num podcast do David Goggins, que ele era um ex-Navy SEAL. Ele passou, assim, por superações
gigantescas. E o logo que ele usa no livro é Nada Pode Me Ferir. A história dele de superação, que ele foi muito maltratado na infância, e como ele saiu daquela pior dor para o maior desempenho da vida dele, chegando a correr muitos, eu acho que a última vez que eu li era 179 quilômetros que ele correu. Nossa. E ele deixou o corpo realmente exausto, mas ele falou que todo o estresse dele, ele conseguiu reverter com atividade física. Uau. E aí eu pensei, é isso? É aí. Vamos começar aí também. Não gostava. Quem diz aí que não gosta de atividade física, também não gosto. Sim. Não gosto de tomar banho gelado, né? Tem coisa que a gente tem que fazer por disciplina. Sim. E aí comecei com uma caminhadinha leve, onde eu via a natureza e aquilo já me dava um ânimo, me dava uma esperança. Depois comecei a correr. E aí, depois entra também o Thiago Rocha na história, o Dr. Thiago. Pastor, eu quero mudar. Tô ouvindo a pastora falar. Meu Deus, é isso que eu preciso, pastor. Eu tava ansioso por isso, por ouvir que existe como sair desse processo de depressão, sair de uma maneira natural, vendo Deus agindo. Tem como? Tem sim. A pastora tá pontuando aqui muitas pessoas que ajudaram ela de maneira assertiva, que Deus trouxe, né? Pessoas distantes, pela internet ela foi buscando e Deus foi trazendo. Mas se você quer de verdade viver um processo de renovação na sua vida, eu quero mudar, pastor, eu preciso mudar. Já estamos aí no mês de julho, o tempo está passando, já estamos quase no final do ano. O que eu preciso fazer? Se você ainda não leu o meu livro, Renovamente, você está perdendo tempo. Sim, estou falando de verdade. A temática do meu livro é Em um Mundo de Iguais, Seja a Diferença. A história que a pastora está contando, o testemunho dela aqui, realmente ela está sendo uma grande diferença para a nossa terra. Por isso que ela está aqui hoje, porque ela viveu, está vivendo e está ajudando outras pessoas a viver um processo de renovação. Se você quer, de verdade, viver uma renovação na sua vida, você precisa adquirir o meu livro. Pastor, como que eu faço para encontrar o teu livro? Bota aí no Mercado Livre, para todo canto do Brasil, você vai encontrar. Entra nas minhas redes sociais. Querido, dá um jeito, porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então, se você quer viver essa renovação, adquira o meu livro Renovamente. Também quero agradecer a mais um amigo apoiador do programa, ao Camilo Motos. Então, você está pensando em comprar, trocar, das menores às maiores cilindradas, você pode procurar o Camilo Motos. Atendimento diferenciado. E escute, bota lá nas redes sociais, camilo.motos, que ele vai até você onde você estiver para te dar um bom atendimento. E você também pode ir lá na loja para ver a sua moto, porque você precisa realmente de um produto com qualidade. Então procura lá, Camilo Motos, que é um parceiro também nosso aqui. Pastora, nós terminamos aqui o último bloco falando sobre o Dr. Thiago Rocha, né, que é um parceirão. Thiago, um abraço, que Deus abençoe você. Deus nos conectou, esteve aqui no programa, volta e meia ele está aqui comigo, porque esse processo corpo, alma e espírito é fundamental, ter alguém que entende realmente, né? E como que foi que isso aconteceu na tua vida, pastora? Como que ele entrou na tua história aí? Então, antes de falar aqui do Dr. Thiago, quero pontuar também que teve muitas pessoas de perto que estavam me ajudando, e é importante a gente frisar, né? Que nesse processo, eu lembro que uma vez, ali num momento que eu estava mal, o meu cunhado falou assim: Nica, isso só tá acontecendo porque tu é uma pastora e tu vai ajudar muitas mulheres. Meu Deus, foi de Deus. Foi de Deus, eu nunca esqueço. E os meus superintendentes estiveram lá orando por mim. Como eu já falei, meu marido, né, que foi a peça fundamental. Os meus pais que estavam ali também torcendo, orando por mim. Mas eu gostaria de pontuar a internet, porque enquanto nós não nos levantarmos na internet, quando nós nos levantamos para postar qualquer vídeo falando uma mensagem que faça sentido para as pessoas, nós podemos mudar a vida de uma pessoa, como essas pessoas mudaram a minha. Perfeito. Porque essas pessoas de perto não podiam estar todo dia comigo, mas a internet... Tava ali. Todo dia. E se não tivesse o Dr. Thiago na internet, se não tivesse o Inhofe, que eu vou falar do banho do gelo, se não tivesse o Dr. Baracate, várias pessoas ali que eu comecei a acompanhar e trazer esse conteúdo. Para te chegar neles, né, eu acho que é muito legal a gente pontuar, que para te chegar nessas pessoas, Deus, né, te deu força e usou muito pessoas de perto também para te poder ter uma base, pelo menos, para conseguir chegar lá. Sim.
Então, eu precisava de... Quando a pessoa está num processo com a mente, ela não pode ficar esperando. Por isso que até o lema da TRG, que nós vamos falar depois da terapia, é quem tem dor tem pressa. Sim. Quem está num processo de dor, não vai ficar esperando uma semana para alguém ir lá abraçar ou dar uma palavra. E eu tinha muito isso. Eu tenho que sair desse lugar. Perfeito. Autorresponsabilidade, sabe? Nunca perdi. Eu tenho que sair, não é? Ninguém tem que fazer por mim. Eu tenho que dar um jeito de sair, então Deus me ajuda. E é interessante porque as pessoas dizem, né? O que tu falar, vai como é que fala ali? Como se fosse o algoritmo vai mandar ali pra ti. Mas eu só pensava. Entendi. Eu falava, Deus, me mostra. E aparecia aqui, ó. Uau. Da onde que ia aparecer banho gelado? Eu nem sabia que isso existia. Da onde ia aparecer o que eu vou falar do Dr. Tiago aí, as fibras? Sim. Foi o próximo passo. Eu precisava do quê? Dopamina, serotonina, triptofano, tudo que é bom pra dar esse up, que a pessoa que tá ali na exaustão não produz, né? Então, o primeiro vídeo que eu vi foi falando da banana verde. Que ele fala ali o processo de como usar a banana verde para sair dos... A biomassa? A biomassa. Primeiro eu fiz a biomassa, era extremamente trabalhoso. Tinha que cozinhar na pressão, fazer... Mas eu precisava sair daquilo ali. Então eu não ia pro caminho mais fácil. Eu realmente fiz. Depois, aí eu aprendi que dava para secar a banana no sol, fazer uma farinha e eu consumia aquela farinha. Porque não é bom só para isso, era bom para tudo. Aumentar as vitaminas, cansaço, estresse, comecei a usar. Depois ele ensinou, porque ele fala que ele é um ex-depressivo, né? Ele conta a história dele. Eu falei, se esse cara tá aí, com esse propósito, eu também posso. Foi o que o pastor falou no começo. Sim. Aí eu peguei e comecei a fazer esse mix de fibras que ele ensina na internet, que vai fibra de maçã, farinha de banana verde, farinha de aveia, gergelim e germe de trigo. Fiz um potão, comecei a consumir. Tá, ali ele ensina que libera tirosina. Porque, pastor, não é todo mundo que vai poder comprar 50 tipos de suplemento. Cada suplemento... É, um valorzinho. Um valor considerável. Não é todo mundo que pode. Então, eu acho incrível que essas pessoas vão pra internet e entregam algo pra todo mundo. Acessível pra todo mundo. Pra quem quiser. Pra quem quiser. Naquele momento, eu precisava... Também, os recursos estavam limitados. E isso aqui eu posso? Eu vou fazer? Eu vou ter a tirosina daqui, eu vou ter o triptofano da banana e eu fui fazendo. Ok, já estava bem melhor. Comecei a ficar melhor, ter esperança que eu ia sair daquilo ali, começar a pensar, não, eu estou saudável, tá tudo certo, realmente se sinto... Aí começaram a aparecer vídeos de como era a ansiedade. Médicos famosíssimos falando sobre isso. Aí eu falei, realmente isso era ansiedade? Eu não estava infartando, eu não estava com uma doença degenerativa, eu não tinha uma doença grave como eu pensava. Era ansiedade. Comecei a estudar mais sobre isso. Aí até que apareceu a história do Wim Hof, o Homem do Gelo. Apareceu ali, comecei a ouvir. E me chamou muita atenção, porque a mulher dele tirou a própria vida e ele ficou com os filhos pequenos para criar. Meu Deus. E ele não tinha opção. Ou ele também saía daquilo, ou ele se afundava. Sim. E aí a técnica dele explica sobre respiração. E aí é outro ponto muito importante. A ansiedade, tu não controla a respiração, não respira, né? A gente respira aqui, né? Né? Não é a respiração aqui, é aqui. Sim. E aí a gente já vai para Deus de novo, né? Porque como que ele nos deu a vida? Fôlego de vida, sopro. Então tá tudo em Deus. Tudo em Deus. Tudo que eu estudei aqui, pesquisei, eu ia em uma, mas vai tomar banho gelado. Não ia lá entrar no rio já. Eu fui pesquisar. Quais os riscos disso? Isso realmente é verdade? Então, a história dele, ele explicou que para controlar a mente, sair também da depressão sem medicamento, ele começou a fazer pesquisas e estudar que o banho gelado aumentava consideravelmente a dopamina. Olha só. E uma dopamina que dura pro dia. Se a gente comer chocolate aqui agora, a gente vai ter um pico de dopamina e uma queda. Sim. Já percebeu que a gente come uma coisa muito boa e depois fica triste? É assim. Mas a dopamina do banho gelado, não. Ela te desperta pro teu dia e tu fica bem o dia todo. É isso. Vamos tomar banho gelado. Olha Pesquisei isso. como fazer, aprendi a fazer a respiração. E essa respiração é químico, porque vai te deixar alcalino, né? Eu não sei explicar bem os termos técnicos, mas quem quiser pesquisar, tá aí na internet, né? E aí, baixando a adrenalina, tu vai conseguindo controlar tudo. Respiração. Aí a gente tá tudo na Bíblia. Meditação.
cristão tem que meditar, né? Sim, Na palavra, na palavra. de dia e de noite. E aí me abriu tantos olhos, pastor, depois de tantas coisas que eu fiz, principalmente ali depois da terapia, que tudo já está na Bíblia. Tá ali. Tudo que a neurociência está comprovando agora, de forma extraordinária, tudo já estava na Bíblia. Mas por que a gente não sabia? Porque a gente lia, mas não meditava de dia e de noite, como é instruído. Sim. Né? Então o banho gelado começou assim. E aí as pessoas, né? Tu é louca. Eu assim, mal, Patrícia ouve isso muito, né? Mal eles sabem que eu fiz isso para não ficar louca. É o processo oposto, né? A gente precisa fazer aquilo, fazer o que tem que ser feito para obter um resultado. Então, por que eu faço até hoje? Porque eu não queria só sair daquilo. Eu quero nunca mais estar naquele lugar. Nunca mais voltar para aquilo. Nunca mais voltar para aquilo. E fez sentido para minha vida. Porque depois eu descobri todos os benefícios. Eu que não tenho problema de coração, não tenho pressão alta, é provável que não tenha. Entendi. Porque vai fortalecer o sistema cardiovascular. Tá treinando ali, né? Nossa. O choque. Não, porque, tipo assim, eu vejo tu tomar esse banho do gelado ali no rio mesmo, meu Deus do céu. E aí eu fico assim, meu Deus, cara, mas eu acho que a Nicole, ela não entendeu que isso é os coaches que fazem, né? Que eles moram lá em Fortaleza, moram em cidades que não tem frio, tipo assim, moram no Rio de Janeiro, que daí é fácil tomar um banho gelado de manhã. Mas a gente que é aqui do Sul, tomar um banho na água gelada, cara, é desafiador demais. Demais. Um tempo na minha vida eu tentei fazer isso, de verdade, falo. Tentei, mas depois fiquei assim, cara, eu não vou fazer mais, porque é muito frio e... Não vale a pena. Sabe, esse pensamento, tipo assim, cara, vou fazer isso pra quê? Tem água quente, tomar quente. Mas eu vejo que é saúde, né? E porque graças a Deus tu não precisou disso. Eu tenho a consciência de que eu precisei daquilo ali, realmente, se me tirou daquela condição, o que não pode fazer então por dentro? Meu Deus do céu, meu Deus. Que aí tem o processo de autofagia, que são 3 choques, né, que promovem isso, que é o banho gelado, o jejum intermitente e uma corrida de explosão de 30 segundos. Vai promover um choque. Que aí eles estudaram ali, tem várias pesquisas, mas o jejum intermitente, por exemplo, se tu fizer 3 dias de jejum, todas as células cancerígenas podem ser... eliminadas. Olha só. E aí a gente já vê o jejum na Bíblia, né? Meu Deus do céu. Deus deixou todos os segredos ali, pra gente viver bem, mas aí a gente vai o quê? McDonald's, aqueles pratos que... Então eu falei assim, vamos desconstruir que crente não bebe, mas come. Isso aí é uma mentira do diabo. Vamos desconstruir isso, porque daí não vai estar alinhado corpo, alma e espírito. A gente só tem esse corpo para cumprir o propósito. E se a gente não cuidar? E sem contar que também o nosso corpo é templo, né? Isso. Então se eu não cuido, automaticamente eu estou destruindo o templo, né? Então tem um grande evangelista, se não me engano é Evans alguma coisa, que ele morreu muito cedo. Ele morreu com 26 anos de idade. E uma frase que foi marcante, que ele disse, que ele ganhava muitas vidas para Jesus. Ele estava num auge, assim, ganhando vidas e crescendo muito, né? E uma frase que ele disse quando estava no leito da cama foi, ele falou, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e a mensagem morreu. Porque é a realidade, né? Então a mensagem era o que Deus tinha dado para ele, e o cavalo estava dizendo que era o corpo dele, né? Ele disse, eu infelizmente matei o cavalo. E aí a mensagem, ela vai acabando, né? Como é bom ter você aí juntamente comigo, né? Se você não chamou todo mundo para assistir ainda, o que você está esperando? Chama todo mundo para, pelo menos agora, esse último bloco, você poder assistir juntamente com a família. Ou você, amanhã, você vê novamente, porque graças a Deus a gente tem o reprise do nosso programa. E também aí você pode ver no YouTube, no nosso canal também. Nicole, vamos lá. Então a gente estava concluindo aqui o teu testemunho maravilhoso, né? Eu contei até essa história desse grande evangelista. O que mais teria para agregar em relação ao teu testemunho aí, Nicole? E aí, nesse processo do banho gelado, tem a história do Wim Hof, né? Sim. E pesquisei um pouquinho mais ali a fundo. Tem uma pesquisadora também, Susana Soberg, que ela fala muito dos benefícios e tudo que acontece no corpo, que é a ativação da gordura marrom e várias outras coisas que só intensificam ali o continuar fazendo. Por quê? Para, como falou desse evangelista, para que a gente envelheça bem, para que a gente cuide desse templo de uma forma que esse templo possa continuar produzindo algo para Deus. E aí o crente tem
aquela fala que assim, não, mas se Deus quiser também Deus vai levar, não adianta. Isso, Deus que sabe a hora. Isso, não adianta tu ficar também comendo pouco, porque daí Deus daqui a pouco te leva. Mas só que a gente pode, né, fazer a nossa parte. A pessoa que é interessante chegar com 90 anos, amarrar o cadarço do teu tênis e os teus filhos não precisar ficar cuidando de ti. É vida. Então, isso ficou na minha mente. Não é só para sair. Eu saí daquele estado com essas questões. Eu tinha algumas perguntas ainda e comecei a perguntar, Deus, da onde veio isso? Da onde veio essa ansiedade? Da onde veio? Porque não era falta de oração e não era falta de Deus. Eu tinha noção disso. E aí, onde entrou, né? Eu digo que o último ponto-chave ali que foi a terapia. Entendi. Que a gente ouvia muito antigamente que algumas terapias alternativas podia ser muito mística, ter algumas coisas. Então, eu ficava muito assim... E de verdade tem, né? Algumas tem. Tem algumas. Eu ficava encucada com isso. Sim. Aí apareceu Jair Soares num anúncio, né? Você já imaginou... Que ela fala mansa. Você já imaginou que você poderia ser terapeuta? Tá. Só que não apareceu pra mim, apareceu pro meu marido. Tá. E eu já tinha entregue pra Deus, eu não vou no médico, eu não vou atrás disso. Vai ser tudo que o Senhor me mandar nesse processo. E aí a terapia eu queria, tinha um desejo, mas não sabia onde ir. Entendi. Porque eu queria algo que realmente fosse dar certo. Aí o meu marido mandou pra mim fazer o minicurso. E aí no minicurso entregava muita coisa, que eu já abriu a minha mente, só que eu não sabia. Tá, e se eu entrar nesse curso e for alguma coisa mística? Que vai de contramão com a palavra. Aí eu peguei e fui pesquisar. Eu lembrei que a pastora Thaís tinha postado uma época, já fazia acho que 1 ano mais ou menos que ela tinha começado ali. Sim. E eu assim, eu vou olhar qual é a terapia que a pastora faz. Quando eu vi que era TRG, foi uma resposta. Olha assim, só. eu conheço eles, sei que eles são bênção. Então, se ela tá nesse método, eu posso entrar. Achei outra pastora também do estado que era TRG, aí fui. Na época, não tinha condições para fazer o curso. Tá. E aí, assim, pro meu marido, vou dar um jeito. Vai. Porque quando a gente tá com a mente ruim, a gente não produz também tanto. Verdade. Financeiramente, né? E aí, eu lembro que na época eu desfraudei o meu filho. Tava na hora já. Tá. Mas desfraudei com o dinheiro da fralda. Eu paguei o curso parcelado na época. Só que é um curso que... Gente, é surreal. Que tudo que a gente aprendeu estudando TRG, né? E os resultados. Tanto é que hoje eu não digo assim, eu aprendi a controlar a ansiedade. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu encontrei a raiz dentro dessa terapia. Eu digo, uma ferramenta de Deus mesmo. Hoje eu atendo. Veio o propósito que o meu cunhado tinha falado lá atrás. Sim. Tu vai ajudar muitas vidas. Meu Deus. Hoje eu atendo pessoas que já... saíram de fibromialgia, de doenças que não tinha mais jeito para medicina, porque tinha cunho emocional. Emoções. E aí a gente vê que, às vezes, as pessoas se bloqueiam para renovar a mente. Mas é um curso, mas é novo, é tão novo. Tu não sabe o que tu vai encontrar, né? Então, a TRG é uma terapia que engloba psicologia, neurociência e o holístico. Sim. E o fundador ali é mestre em psicologia, né? Só que aí ele encontrou um caminho que realmente resolve. Não fica enrolando as pessoas, né? Resolve, vai lá na raiz. E ele fala, quem tem dor tem pressa. Eu não vou te ajudar a conviver com a ansiedade. Vamos tirar a raiz, a resolver a raiz. E aí o que faltava, digamos ali, de eu encontrar as lacunas, foi na terapia. Olha Só que quando chegou na terapia, olha que interessante. Lembra que lá no começo eu tinha o controle? Deus não me levou direto para terapia, por quê? Para eu não fazer da terapia o meu Deus. Entendi. Precisava ser quando? Primeiro eu fui nele. Meu Deus. Deus, foi tu. Todo o caminho, todo lugar. Por isso hoje eu levanto a bandeira, né, dessa terapia, porque foi Deus que apresentou. Uau. E hoje eu digo, quantos mais terapeutas TRG, melhor. Vamos impactar o mundo, vamos salvar vidas, porque essa área, nos dias de hoje, as pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. Então, se você está cansado, sobrecarregado, antes, não espere chegar na ansiedade crônica, na depressão. Comece as fibras hoje, comece o banho hoje, comece a atividade física hoje. Porque realmente estava no jardim, tudo lá, o sol,
a natureza, o trabalho, né? Eles não malhavam, mas as pedras que eles carregavam. Imagina, as árvores de cortar. Meu Deus, era né? Sim, a maior musculação que tinha. Então, a carne, né? Eu sou uma defensora da carne. Nisso o Dr. Tiago não vai concordar comigo. Mas eu também acompanho muito o Dr. Baracate, que é alguém que foi bem usado também por Deus na minha vida, ali a questão do jejum intermitente, que era algo também que eu tinha na minha mente que eu não conseguia jejuar, porque eu passava mal e dava sensações de desmaio. Tá. E era da ansiedade também, antigamente. Não imaginava, né? Tô passando mal porque tô com fome, ia desmaiando. Não, era só a ansiedade de ficar sem comer. Que também tinha crenças lá de quando a gente era criança. Se tu ficar sem comer, tu vai desmaiar, tu vai pro hospital. Então, na terapia, a gente encontra as crenças, resolve e consegue ver a Bíblia de verdade. De verdade. Eu digo assim, hoje... Na íntegra, né? Poxa. Passei por todo esse tempo pastoreando, passei. Deixei a desejar? Não. Graças a Deus, o que eu sofri não influenciou as pessoas. Mas agora eu tenho uma bagagem a mais. Claro. Propriedade para falar, né? Olha, tu tá assim, faz isso. Então, às vezes, eu falo assim, meu Deus, tô falando de medicina, tô falando de ginástica, não é minha área. Mas a gente tá estudando um pouquinho de cada coisa. Sim. Para estar alinhado. E até a palavra de Deus fala que o povo perece porque falta conhecimento. Né? Então, quando a gente caminha em direção ao conhecimento, automaticamente, e conhecimento sem prática não é conhecimento, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento e viver uma vida de prática, que é isso que realmente vai fazer a diferença, né? E chegar, pastor, como eu falei para ti, quando a gente estava conversando ali, trocando as ideias no começo, mostrar a cicatriz. Sim. Chegar e ter coragem de dizer, nossa, eu sou uma pastora e eu passei por isso e eu venci, e você também pode. Uau. Agora, quem esconde a cicatriz? Não é curado nunca. Não é curado. Não. Qual é o sentido de Deus te dar um testemunho e tu não contar? Porque muitas vidas vão se conectar comigo com aqueles vídeos aleatórios no Instagram. Sim. Porque às vezes a gente faz uma live e tem 5 pessoas. Quando dá, né? Quando dá 5. Quando dá, sim, já levanta a mão pro céu. Sim, mas no outro dia, alguém assistiu e foi tocado. Então, se a gente impactar uma vida, o Dr. Tiago pode ficar muito feliz. Sim. Ele impactou uma vida que vai impactar outras vidas. E não só ele, todas essas pessoas que eu citei aqui. Verdade. Tu falou de matar o cavalo ali. Sim. E o propósito morreu também, né? Eu escutei que a Joyce Meyer falou que ela tá gravando vídeos para depois que ela morrer continuar pregando. Olha só. Isso é legado. Muito bom. Ela sabe que o tempo dela vai terminar, mas já está preparando. Vai né? continuar, né? Continuar. Ó, muito bom, porque eu vejo nisso também, pastora, é que esse alinhamento, né, do corpo, alma e espírito, se a gente conseguir, né, eu vejo que o Renovamente, ele tem essa identidade, sabe? Fazer com que as pessoas realmente elas parem, comecem a pensar. Porque como pastor, a gente sabe que muitas pessoas, muitas vezes, né, por conta de cargos, vamos assim dizer, que tem na igreja, funções, as pessoas elas usam uma máscara, né? E eu vejo que a terapia em si, ela é uma ferramenta para a pessoa ser de verdade quem ela é. Sim. Né? Porque muitas pessoas estão ali servindo no reino de Deus usando uma máscara que tá tudo bem, eu sou feliz, tá show de bola. Desconfie dessas pessoas. Chega em casa, tá tudo bagunçado, né? E não consegue abrir pro pastor, porque o pensamento é o quê? Não, se eu falar pro pastor que eu sou meio psicopata, o pastor vai me dar um jeito de tirar eu e deixa eu de lado, né? E que não é verdade também, né? Porque o pastor, ele tá ali também para ajudar, e vamos lá, vamos tentar ser diferente. Às vezes ele já sabe que tu é psicopata. Já sabe, só não te contou ainda, mas já sabe. Mas assim, mas eu vejo que também esse processo terapêutico é fundamental, né? Então, que todo mundo pudesse, né, fazer... Sim, caem as ter uma vida melhor, dos né? Pra ter uma vida olhos. melhor de verdade, né? Pastora, assim, nós já estamos chegando no final do programa. Ai. Passa Passou muito rápido. Eu sei né? que a pastora tinha muito mais coisa para entregar pra gente, mas quem sabe numa segunda oportunidade, sim. né? Nunca, podemos dizer nunca, né? Quem sabe uma próxima vez. A gente pode falar do cabelo. Aí, ó. E da análise corporal. Meu Deus do céu. Mas quem quiser seguir a pastora para ver lá, então, né? A pessoa, para tomar banho gelado. Quero ver mensagem. Por favor, deixa o seu
seu Instagram e seu arroba, pastora, qual que é? @Nicali de Souza. Nicali, fale, pronuncie. Nikali. Isso, de pessoal. Souza com Z. Disso, tudo junto. Tudo junto. Ali vai ter conteúdo sobre corpo, alma e espírito. Ótimo. Pastora, deixa a mensagem final para o nosso povo, olhe para os nossos telespectadores aí, deixa aquela mensagem poderosa. Que através dessa história, desse testemunho de uma pessoa totalmente improvável, você possa se inspirar a começar algo novo. Tirar os planos da gaveta e pensar que você pode muito mais do que imagina. Uau, muito bom. Pastora, muito obrigado. Dá um abraço, pastora Ademir, na família. É uma honra poder ter recebido a pastora aqui. Sim. Porque esse pastor também pode vir, né? Traga um abraço dele também. Tá bom, vou convidar ele também para vir participar aqui com a gente, tá? Gente, obrigado pela sua companhia. Mais uma sexta-feira maravilhosa. E também você pode me acompanhar no YouTube, Dione Nascimento Oficial. Todos os dias tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para mudar realmente, fazer você viver esse processo de renovação, tá bom? Querido, que Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração, que Deus abençoe você. Tchau!